A música dos Panteras Negras. Publicado no novacultura.info em 8 de novembro de 2024. Em um dia como este, em outubro de 1966, as garras do falcão perdiam um pouco de seu fio. Nascia, na cidade de Oakland, na Califórnia, o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa. Juntos a Bob Hutton, Reggie Forte, Sherman Forte e Albert Howard, os jovens Rio e P. Newton, à época com 24 anos, e Bob Seale, de 30, decidiam fazer patrulhas armadas pelos guetos negros para impedir a brutalidade policial. Eram filhos de um contexto nem um pouco afável. A nível global, a Guerra Fria e seus conflitos restritos estavam em seu pico. Na África, o regime do apartheid se desembrulhava aos olhos do mundo, e a Guerra de Independência da Angola seguia em duros combates. Na América Latina, a ascensão de reformadores nacionalistas e de esquerda começava a ser suplantada por ditaduras militares, e com a exceção de Cuba que, em 1959, se libertava de Batista. Enquanto isso, na Ásia, a Guerra do Vietnã chegava a seu 11º ano. Nos Estados Unidos, o crescente movimento pelos direitos civis começava a ser parado a balas. Malcolm X havia sido assassinado há pouco mais de um ano, destino que, em 2 anos, se repetiria com o reverendo Batista Martin Luther King. O Partido dos Panteras Negras nascia como uma vanguarda. Por um lado, se dispunham às armas e aos quaisquer meios necessários, predicados por Malcolm X. Por outro, eram organizadores de primeira, que tomavam o exemplo de Luther King e Mao Tse-tung quando se tratava de servir ao povo com todo o coração. Mao, aliás, eram dos vários nomes lidos e publicados pelo partido, figuravam também Lenin, Stalin, Che Guevara, Marx, Engels, Fidel, Kim Il-sung e Fanon. Fizeram com que o jornal The Black Panther contasse com 250 mil leitores, organizaram programas sociais de café da manhã para crianças antes da escola, ambulâncias comunitárias, educação política, doação de roupas, cuidados médicos gratuitos e reabilitação para dependentes químicos. Também se mobilizavam ao lado de outras organizações, inclusive de jovens brancos, sem abrir mão da denúncia e da ação inflexível contra o racismo vigente. Apenas 2 anos depois de sua fundação, o partido já estava presente em mais de 20 cidades. De acordo com algumas estimativas, em 1969, já contava com mais de 10 mil membros. Mas apesar do crescente apoio nas comunidades em que atuava, o Partido dos Panteras Negras também tinha mirado contra si os binóculos e armas de figuras dispostas a destruí-lo. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, considerou a maior ameaça à segurança interna dos Estados Unidos e usou a complexa rede do COINTELPRO, Programa de Contra-Inteligência, para destruí-lo, como fizera com Martin Luther King. Infiltrações, roubos, escutas telefônicas, invasão domiciliar, assassinato e uma série de outras operações clandestinas foram os métodos usados contra o partido. E tudo funcionou muito bem. Em 1980, o partido restavam 27 membros. É sobre uma faceta pouca conhecida dessa história, no entanto, que trato neste artigo, da música. Para além de sua organização militar e da presença política e social nas comunidades pobres e negras dos Estados Unidos, o Partido dos Panteras Negras manteve uma ousada frente nas artes e cultura. Com isso, conseguiram o apoio, inclusive financeiro, de figuras como Marlon Brando, Jane Fonda, John Lennon e a banda de rock Grateful Dead. Mas o partido não se restringia a colher apoios no campo da arte, também a produzia. A música Free Bob Now, do The Lumpen, foi produzida pelo partido com o apoio de Bill Calhoun para a campanha pela libertação de Bob Seale em 1970. O lado A do disco, uma mistura de soul, jazz e R&B, anunciava: Revalk the streets and carry the gun to save his people, and family from those who were killed US for 400 years, we say, Bob must be set free, Bob must be set free. Ele andava pelas ruas e carregava uma arma para salvar seu povo e família daqueles que nos mataram por 400 anos. Nós dizemos, Bob deve ser libertado, Bob deve ser libertado. No lado B, em uma batida mais suave, com piano e guitarra ao fundo, a belíssima No More. O partido também estimulara uma de suas militantes, Elaine Brown, que chegaria anos depois à direção da organização, a gravar um disco. Com isso, veio Seize the Time, que em sua capa, desenhada por Emory Douglas, lendário ministro da cultura do partido e responsável pelas míticas ilustrações do jornal, o ostentava, embaixo de um fuzil, Black Panther Party.
Depois da extinção do partido, que marcou profundamente o destino e a luta das comunidades negras nos Estados Unidos, sua história continuou a ser cantada. Em 2000, o rapper Common lançou o álbum Like Water for Chocolate, com a canção A Song for Assata, em homenagem a Assata Shakur, fugitiva desde 1979 e exilada em Cuba desde ao menos 1984. Também em 2000 a música Múmia 911 saía pelo disco The Unborn Project Volume 1, com a participação de figuras como Chunky D, Public Enemy, Zack de la Rocha, Rage Against the Machine e Dead Prez. Ela homenageia Mumia Abu-Jamal, ex-pantera negra até hoje preso nas masmorras norte-americanas. Free Mumia means all Africans let go cause just living in the ghetto plus you on death row you don't know? You see how the tried to do Assata till some real niggas organized themselves and went and got haralota crackers verbalize if Mumia dies, put fire in the skies but only team LL tell the truth from the lies. Libertem Múmia significa deixar todos os africanos livres ou porque viver no gueto já te coloca no corredor da morte, não sabia? Veja como eles tentaram com Assata até que os pretos de verdade se organizaram e a pegaram. Vários dizem que se Múmia morrer, é fogo nos céus, mas só o tempo separará as verdades das mentiras. A música Panthers, uma remix do DJ Manuvers com Dead Prez e Como, e o clipe These Are the Teams, do Dead Prez, também merecem menção. Por Pedro Marin, na revista Opera. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você puder. Visite o novacultura.info para participar de nossos grupos de estudo e do nosso grupo do livro. Links na descrição.